E aqui minha colega, a professora Jaqueline, vai falar um pouco de música do Caribe. Então, decidimos que eu começasse para ir cronologicamente, não? Sim. Muito bem. Eu vou ler para não me perder. E vamos começar, então. O tango, esse desconhecido que me acompanha. Quando recebi o convite para apresentar na Bienal de Alagoas e soube que o país homenageado seria Argentina, decidi falar sobre a minha história com o tango. O tango é um dos símbolos nacionais da Argentina. Quando olhamos a imagem de um casal dançando tango, dança esta que eu acho extremadamente difícil, lembramos imediatamente de nossos irmãos. Como eu nasci no Caribe, devo dizer que o tango não faz parte da minha cultura. Me identifico mais com a samba de gafieira, embora também eu ache difícil, porque me lembra a dança da salsa, chamada em Cuba de cassino, e com a capoeira também, porque o ritmo da percussão me lembra os tambores batá do folclore afro-cubano. O meu primeiro contato com o tango, dança e música foi quando eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. E devo confessar que não gostei. A minha mãe tinha comprado uma televisão naquela época em branco e preto. E na programação das tardes passavam filmes antigos, uma espécie de cinema do passado. Foi aí que conheci o tango, nos filmes de Carlos Gardel, Hugo del Carril e Libertad Lamarque. Era um filme dos anos 30. Para mim, que era uma criança, os personagens desse filme eram uns caras velhos, fora de moda, com cabelo com gomina. E os filmes se tratavam de dramas amorosos, que quase sempre tinham um final triste, nos quais se cantavam umas músicas tristes que faziam chorar, que eram os tangos. Com 11 anos de idade, eu estava ainda na fase das aventuras. Preferia os filmes de Errol Flynn, nos quais actuava como pirata, como Capitão Blood, bandido romântico como em Robin Hood, ou vaqueiro solitário como em Dodge City. Ou também os filmes de Sherlock Holmes e seu inseparável amigo Watson, ou outros, como Falcão Maltés como detetive Sam Spade. Portanto, não gostava de tango. Mas o que é tango? Numa busca rápida na internet encontramos: o tango é um gênero de dança e música tradicional da Argentina. É considerado um importante símbolo cultural desse país e apresenta enorme carga emocional e dramática. Ai, ai, ai. Os meus amigos uruguaios vão enlouquecer por serem excluídos, pois realmente podemos dizer que o tango vem de verso compartilhado. Se voltamos a procurar a definição com maior profundidade, podemos encontrar que o tango é um gênero musical e uma dança característico da região do Rio de la Plata e sua área de influência, mas principalmente das cidades de Buenos Aires, na Argentina, e Montevideo, no Uruguai. Sempre que pensamos o tango, lembramos da Argentina, mas devemos conhecer, sem entrar nessa discussão, claro, que é tão complexa como a da origem do bolero entre México e Cuba, que o Uruguai diz possuir 2 estandartes sobre o tango que o distinguem do mundo inteiro. Um é La Comparsita, o tango mais famoso da história, que foi composto em 1916 por Gerardo Matos Rodrigues e declarado em 1998 como um hino popular e cultural do Uruguai. E o outro é a origem de Carlos Gardel, que, segundo a hipótese uruguayista, nasceu em Tacuarembó entre 1883 e 1887. Mas sem tentar esclarecer a origem uruguaio-francesa, devemos ressaltar que realmente foi Carlos Gardel um cantor, compositor
y actor de cinema nacionalizado argentino en 1923, quien fora o representante mais conhecido do gênero na história do tango. Gardel foi um dos mais importantes intérpretes do tango na primeira metade do século XX, reconhecido pela qualidade de sua voz, pelo número de discos vendidos, pelos seus filmes relacionados ao tango e por seu impacto mundial. Gardel inmortalizou o tango como símbolo de Argentina. Mas do que não há dúvida nenhuma é da origem híbrida do tango, que surge a partir da mistura dos seguintes ritmos: o tango andaluz, a habanera cubana, o candombe, a milonga, a mazurca e a polca europeia. Na interpretação do tango se utilizam instrumentos musicais como violino, piano, contrabaixo, violão e bandoneon, e é muito influenciada pelas culturas de imigrantes espanhóis, italianos e franceses. Uma curiosidade do tango é que inicialmente, em 1880, em público dançavam homens com homens. Naqueles tempos era considerada obscena a dança entre homens e mulheres abraçados, sendo este um dos aspectos que o manteve circunscrito aos bordéis, bares, cafés e prostíbulos dos subúrbios de Buenos Aires para as classes menos favorecidas de operários. Apenas algumas décadas depois ganhou credibilidade em salões, chegando a outras classes sociais. O tango é uma dança altamente expressiva e dramática que chama a atenção de muitos por misturar de maneira única, em uma única coreografia, sensualidade, tristeza e certa agressividade. Segundo Enrique Santos Discípulos, um dos mais importantes compositores de letras de tango, o tango é um pensamento triste que se pode dançar. Mas voltando à minha experiência, continuo a dizer que não gosto de tango. Acho que o único tango que eu gosto é Niebla del Riachuelo. Poderia traduzir como Névoa do Riacho, algo assim. Esse tango foi composto pelo poeta Enrique Cadícamo e o pianista e compositor Juan Carlos Oviana, a pedido do diretor de cinema Luis Saslavsky, para ser interpretado por Tita Merello no film La Fuga, em 1937. Pablo Mascarenhas, num artigo do jornal La Nación, de 7 de junho de 2022, diz do tango Niebla do Riachuelo: a profundidade da sua essência faz com que este tango só possa ser interpretado por aqueles cantores que, além da técnica, apelam para a profundidade emocional daquilo que cantam. Mas eu gosto desse tango em particular porque, para mim, não é um tango. Pascasio Alonso Fajardo, nascido em Santiago de Cuba e conhecido como Pacho Alonso, gravou em 1960 uma versão muito personal desse tango a ritmo de bolero, o chamado Feeling. Uma década mais tarde, o venezuelano Oscar de León e sua orquestra também o interpretaram como canção. E modificaram Niebla del Riachuelo em Niebla del Riachuelo em um bolero. Tempos depois daqueles filmes que mencionei anteriormente, conheci um tango do qual verdadeiramente gostei. Era algo diferente. Iniciava com uma música mais suave, como uma valsa e uma parte falada. De repente a música se tornava muito mais expressiva e começava dizendo: eu sei que estou piantao, piantao, piantao. Que é isso? Perguntei a minha mãe. Um tango? Respondeu. Ela adorava os tangos. Depois soube que se chamava Balada para um Louco, composta em 1969 pelo músico argentino Astor Piazzolla e o poeta uruguaio Horácio Ferrer. Viram? Novamente os dois países juntos. Desde o primeiro momento, o tango Balada para um Louco teve uma grande aceitação popular e é considerado como uma das 100 canções mais famosas de América Latina.
Em 17 de maio de 2012, a legislatura da cidade de Buenos Aires criou um circuito das 10 esquinas representativas da história do tango, a Lei 4149 de 2012, nomeando a esquina de Avenida Corrientes e Avenida Callao de Esquina Horacio Ferrer en homenaje a los siguientes versos. ¿No ves que estoy piantao, piantao, piantao? ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Mas, o que era aquela palavra repetida que eu não conhecia? Piantao. Aí comecei a prestar mais atenção nas letras dos tangos que se interpretavam naqueles filmes que eu conhecia. E voltei a escutar a Carlos Gardel num tango chamado Gira, escrito por Discépolo em 1229, do qual não entendi quase nada. Isso não era espanhol e muitas palavras não faziam o menor sentido para mim. O que era aquilo? Então, descobri o lunfardo. O dicionário da Real Academia da Língua Espanhola define lunfardo como gíria, originalmente usada pelas pessoas de classe baixa de Buenos Aires, partes de cuyas palavras e locuções foram posteriormente introduzidas no espanhol popular da Argentina e do Uruguai. Por sua vez, os estudosos José Govelo e Marcelo Oliveira definem lunfardo como vocabulário cujos termos têm origens diversas e são usados pelos falantes de Buenos Aires em oposição àqueles que propõem a língua oficial. O professor Oscar Conde considera que o lunfardo é um modo de expressão popular e o define como um repertório lexical formado por palavras e expressões de origem diversas, usadas em alternâncias com a do espanhol padrão e espalhadas por todas as classes sociais e centros urbanos de Argentina. Mas como nasce esse modo de expressão popular? O lunfardo nasce em Buenos Aires e Montevideo com a chegada de milhares de imigrantes a finais do século XIX. Entre esses se destacavam os genoveses, os sicilianos, catalães, galegos, andaluzes, franceses, mas também o lunfardo utiliza palavras do quechua. Se estabelece então uma Babel, onde os falantes de espanhol zombavam dos imigrantes ou utilizavam as palavras estrangeiras com outro significado. Embora essa origem marginal do lunfardo, com o passar do tempo, muitas palavras dele já passaram para o vernáculo de Buenos Aires. As letras dos tangos tiveram o papel fundamental na introdução das palavras lunfardas na fala cotidiana de classes médias argentinas. Algumas palavras comumente usadas são essas: bacán, homem cara, cana, policia, falluto hipócrita, minga, não, farabute louco, menega dinheiro, mina, mulher, igual que em português, micho, pobre, e outras também comuns são morfar, comer, entre outras. Hoje o lunfardo traspassa as fronteiras da região rioplatense. O tango e suas letras têm sido fundamentalmente o veículo de transmissão do lunfardo em toda a Argentina e também a nível internacional. Tem muita gente que dança tango e se interessa por las letras. Além disso, as variantes latino-americanas da língua espanhola, entre elas o lunfardo, têm sido objeto de estudo em diversas faculdades de humanidades europeias. Também na Faculdade de Letras da UFAL temos contribuído com um pequeno grão de areia para o estudo do lunfardo. Em 2021, orientei o aluno Marcelo Orlando Berardi Rosé, quem realizou um trabalho de conclusão de curso intitulado Lunfardo nas letras de tango.
a partir das letras de 4 tangos, o trabalho comparou o significado atribuídos aos termos em lunfardo, utilizando 4 dicionários. O Dicionário Etimológico do Lunfardo de Oscar Conde, o Dicionário do Lunfardo de Atos Espíndolas, o Dicionário Lunfardo y el Nuevo Diccionario Lunfardo de José Govelo, bien como Antología de Tangos Lunfardo de Marcelo Oliveri. En su análisis dos significados das letras, Marcelo verifica que existen algunas diferencias entre as acepções dos dicionários consultados e o real significado dos termos, em função do contexto no qual estão inseridos. Tais variações foram acontecendo em função das transformações que atingiram as sociedades, pelas influências significativas de cunho econômico, político e cultural. A pesquisa de Marcelo também pode constatar que o lunfardo, já devidamente incorporado como linguagem popular e de uso constante, migra do tango para outros ritmos mais modernos e aceitos pelos grupos sociais. A banda de rock argentino Sumo adaptou em 1984 uma versão do tango Cambalache. A atitude similar foi feita pelo grupo de rock uruguaio Los Estómagos, que incorpora no seu álbum coletivo Graffiti. Uma outra versão desse tango aparece no disco Buitres 10 Anos, 2000, da banda de rock Los Buitres. Mas o tango continua vivo, assim como o lunfardo, incorporado já na forma de falar do argentino. Facundo Arroyo, em seu artigo para o jornal digital El Diario AR, de 13 de agosto de 2022, informa que entre 2018 e 2021 se editaram uns 60 discos de tango. E na primeira metade de 2022, mais de 20, o que mostra que o tango foi renovado e sigue atual. Também se escreve tango fora de Argentina. Delfina Chet, desde Boston, Estados Unidos, la orquesta Tax 21 en París, Francia, Pablo Lacola, desde Zurich, Suíça, e o Quinteto Sônico de Bruselas, Bélgica. Falando em renovação, achei outros tangos muito interessantes. Embora lembram aqueles do início do século XX, eles trazem também inovações e misturas com outros ritmos. Por exemplo, Blues de Boedo, de Alfredo Tapper Rubin, ou os tangos do grupo Gotham Project, um grupo musical formado em Paris por um argentino, um suíço e um francês. Gostei muito e recomendo. Uma parte, Gotham, está em lunfardo, em Bersel. Gotham é tango ao contrário. Devo destacar que Gotham Project se apresentou no Brasil em 2 ocasiões. O sucesso se deve a que as músicas Época e La Glória foram temas de personagens de novela da Rede Globo. A primeira, de Bárbara, em A Cor do Pecado, e a segunda, de Salomé, em Morde e Assopra. Além do tango, outro movimento musical que incorpora o lunfardo nas suas letras advém das periferias pobres de Buenos Aires. Trata-se da cumbia villera, estilo musical que utiliza acordeão, bongô, violão, baixo e timbales, misturado com sintetizadores e teclados. Um dos representantes mais autênticos deste movimento é o grupo chamado Pibes Chorros. Podemos notar que o próprio nome da banda é lunfardo, significa garotos bandidos. Por todo anteriormente dito, podemos concluir que assim como o tango lunfardo, presente nas suas letras, não está circunscrito apenas à cidade de Buenos Aires ou à região do Rio da Prata. O lunfardo trascendiu a região do Rio da Plata. É algo que todos conhecem em qualquer província argentina. E trascendeu também além das fronteiras argentinas, na música, na literatura, nos jornais. Lembremos que a mídia não tem limites geográficos, a internet menos ainda. Hoje, depois de ter escutado vários tangos, tenho começado a gostar.
principalmente daqueles que surgen a partir do que se conoce como novo tango, o tango de vanguardia, aquele criado por Piazzolla, aquele piantao, e que incorpora elementos do jazz e da música clássica. Se já comecei a gostar do tango, será que algum dia posso ter esperanças de aprender a dançar? Mas hoje, longe das pistas de baile, como professora e pesquisadora, vejo na letra dos tangos antigos, assim como nos contemporâneos, toda uma riqueza linguística e cultural que perdura e se renova desde faz muito tempo. O povo faz a língua e a cultura. A nós compete respeitá-la e conhecê-la. Muito obrigada.